Hello students, you're welcome! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Eu sou a professora Simone e hoje nós vamos estudar sobre Modal Verbs, os verbos modais. A nossa habilidade é empregar de modo inteligível os verbos should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. Vamos começar? Star Wars Day, May the 4th be with you. Vocês já viram essa frase em algum lugar? Vocês já assistiram o filme Star Wars, Guerra nas Estrelas? Have you ever watched Star Wars? Vocês já viram o Darth Vader? I'm your father. Por que eu estou trazendo esse filme para vocês? Essa referência? Porque tem o uso dos verbos modais. A saga Star Wars é muito famosa por essa frase, que a força esteja com você. No início, nós podemos perceber um trocadilho que é feito com o verbo modal may, the fourth, a palavra força, o número 4 com o TH em forma de ordinal, be with you, com você. Então, há um trocadilho para falar, para desejar que você esteja com a força, com a energia, com a positividade. Então, essa frase é muito famosa no filme e também comemora-se no dia dessa data, o dia do filme Star Wars. Os fãs comemoram nesse momento. Darth Vader também é um personagem famoso. E nós temos o Jedi com essa luta que vocês podem ver famosa. Agora, nós vamos conhecer com os verbos modais como eles se estruturam na língua inglesa. São verbos fáceis, são verbos bons para você aprender e memorizar, porque eles não vão mudar de forma de acordo com o uso dos pronomes. Eles podem mudar de tempos verbais. Vamos conhecê-los? Temos o might, o may. Além de ter sentido de probabilidade, might e may podem ter sentido também de permissão. Quando eu quero pedir permissão, may I please use your pen? Eu poderia, por favor, usar sua caneta? Então, é uma forma polida, uma forma elegante de você pedir permissão para alguém para você fazer alguma coisa. May, contudo, possui um significado extra, que é o de expressar um desejo de um jeito mais polido, uma vontade, quando você quer expressar, como a famosa frase do filme que eu acabei de mostrar para vocês. Ou até mesmo quando você quer desejar para alguém que Deus a proteja, que Deus a abençoe, você coloca o verbo may na frente, porque isso é para expressar a sua vontade, o seu desejo de que isso aconteça com a pessoa. May God bless you é uma expressão para falar que Deus abençoe você. May é usado para expressar uma possibilidade no presente ou no futuro. Também pode ser usado para pedir permissão, no entanto, may é usado em contextos mais formais do que o verbo can, que é outro que eu vou apresentar para vocês também, porque alguns alunos podem pensar, professora, eu conheço can, professora, eu conheço may. Qual a diferença? O nível de formalidade, o tom que você quer transmitir na conversa. May, como possibilidade, it may rain tomorrow, uma possibilidade, pode chover amanhã. May I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro? Então, essa frase alguns alunos me perguntam na sala de aula. Alguns falam, teacher, may I go to the bathroom? Professora, eu poderia ir ao banheiro? Eu posso ir ao banheiro? Alguns falam com o verbo can, que é outro verbo também modal, que pede permissão. Entre o may e o can, o may soa mais elegante, mais polido, mas o can também está certo. Might é usado para expressar possibilidades no passado ou no presente. Com mais incertezas, pode ser traduzido com talvez. She might have come to the party. Então, eu posso colocar a palavra talvez na hora da tradução. Ela talvez poderia ter vindo à festa. Então, tem uma incerteza. It might be true. Talvez pode ser verdade. Can. Esse verbo pode ser usado para expressar também permissão, habilidade, possibilidade.
Para expressar habilidade, pode ser física ou intelectual, mental. He can speak Japanese. Ele sabe falar japonês. Na tradução, é no sentido de que ele é bom, de que ele sabe, de que ele consegue fazer aquilo. Mesmo que o verbo can, se você for traduzir, vai aparecer poder, a tradução de poder. Mas é um poder de conseguir, de saber algo. Habilidade mental, falar japonês. I can speak English. Eu consigo falar inglês, eu sei falar inglês. We can play soccer. Nós sabemos jogar futebol. Aqui é uma habilidade física. Para você falar que alguém é bom de bola, he can play soccer very well. Ele consegue jogar bola muito bem, ele sabe jogar bola. Para pedir ou dar permissão de maneira informal. Então, a diferença do verbo anterior, o may, que era mais formal, mais elegante, polido, o verbo can está correto, mas ele é mais informal. Can I come in? Eu posso entrar? You can have lunch in my house today. Você pode almoçar em minha casa hoje. O passado do can, com o significado de poder, podia, conseguia, poderia, é o verbo could. O modal could é usado para também indicar possibilidade, habilidade, permissão, coisas no passado. Então, could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Um pedido. Então, eu estou usando aqui na tradução de poderia, no sentido de fazer um pedido. Você poderia me fazer um favor? Could you do me a favor? Também temos os verbos modais should, ought to, had better. Eles estão juntos porque são semelhantes os seus significados. Quando eu quero dar um conselho, uma sugestão, giving an advice, eu quero dar um conselho, uma sugestão, you should, ought to, had better, study more. Então eu posso escolher um desses. Vou escolher o should. You should study more, guys. Vocês deveriam estudar mais, pessoal. Então é uma expressão de quando eu sugiro algo para você fazer. Saying what is the right thing to do. Quando eu estou dizendo algo certo para alguém fazer. You should help your grandparents more. Você deveria ajudar mais os seus avós. Então é um conselho, uma sugestão de algo que a pessoa tem que fazer corretamente. A pessoa é um conselho correto. Need to, have to, expressing necessity. Então, para expressar uma necessidade, you have to talk to the principal about that. Você tem que falar com o diretor, você tem que conversar sobre o que aconteceu, sobre isso. Também pode ser para expressar, expressing lack of necessity, expressar a falta de uma necessidade. I don't need to get up early tomorrow because it's Sunday. Eu não preciso levantar cedo amanhã porque será domingo. Então, está expressando que eu não preciso, eu não tenho a necessidade. Então, eu coloco don't. I don't need. Eu não preciso. Já o verbo must, ele vai trazer uma obrigação. Principalmente quando a gente for falar de regras com os pais, com a escola, de leis. Obligation. You must attend the training tomorrow. You must attend the training tomorrow. Que você tem que participar desse treinamento amanhã. Ou então, quando eu digo que você tem que fazer um dever de casa, que você tem que estudar uma obrigação, a sua mãe pede para você, you must behave, você deve se comportar, you must use the uniform, você deve usar o uniforme. Então a palavra must, ela é mais usada pelos pais, pela escola, por autoridades, por obrigações que você tem que fazer, que não tem como você deixar de fazer, como no caso de conselhos, que você pode acatar ou não. Must também pode ser strong recommendation, uma recomendação muito forte, uma recomendação. You must go to that new restaurant, the food is brilliant. Então a pessoa me dá uma recomendação de que eu deveria ir naquele restaurante. Parece uma sugestão, mas não é um conselho, é uma recomendação. The food is brilliant, então a comida é maravilhosa. Mustn't juntou a palavra must com a palavra not. Então agora eu vou ter uma forma negativa, uma prohibition, uma proibição. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. É uma proibição, pode ser em algum lugar, uma plaquinha, alguém pode falar. E essa forma de usar o verbo must é para proibir essa ação. Mustn't versus don't have to.
You mustn't eat anything before the blood test. It's not allowed. Você não deve comer anything before the blood test. Nada, você não deve comer nada antes de fazer o teste de sangue. Então eu uso essa palavra mustn't. It's not allowed, uma coisa que não é permitida. Ou you don't have to sit the exam. Agora aqui eu já uso don't have quando é opcional. It's optional. Essa seria a diferença do mustn't com o don't have to. Uma coisa que eu não tenho que fazer. Activity. Vamos fazer uma atividade? Vamos praticar agora como usar os verbos modais. Let's go? Vamos lá. Nós vamos ler as frases, vamos olhar para as alternativas e perceber qual será o verbo modal, que pode estar na forma afirmativa ou na forma negativa, que vai se encaixar melhor para a resposta. They watched their favorite series because the internet connection was gone. Então, nós estamos vendo os amigos estavam tentando assistir a sua série favorita, mas foi interrompido. Foi interrompido porque a conexão da internet was gone, significa que se foi. Foi interrompida a conexão, então eles não conseguiram assistir. Qual será a alternativa correta? Can't, they can't watch, they couldn't watch, ou didn't can. Vamos observar? Eu vou eliminar uma antes de mostrar a resposta. O didn't can. Essa alternativa você já iria eliminar. Poderia ficar em dúvida entre o A e o B, mas a letra C com o did eu não posso usar um auxiliar com o verbo modal, porque ele sozinho, o verbo modal, já funciona como auxiliar para outros verbos. Então, didn't can seria uma eliminada. Vamos ficar entre a A e a B. Vamos ver a resposta? Couldn't. A resposta certa, couldn't. Então, they couldn't, eles não conseguiram assistir. They couldn't watch their favorite series. Eles não conseguiram assistir porque ficaram sem internet. A próxima questão. It's Monday. Qual é o dia da semana? Segunda. Their assignment is due on Tuesday morning. They finish it today. Então, já é segunda-feira e o assignment é uma atividade da escola que eles devem entregar na terça-feira de manhã. Então, qual seria o verbo modal? Must, can, may, para eles finalizarem. Vamos observar quando se trata de uma regra, quando se trata de um dever. Qual seria? Answer, must. They must finish. Como se trata de um dever da escola, uma obrigação que é entregar esse trabalho, então o verbo mais adequado, they must finish it today. Então eles devem terminar esse trabalho, esse assignment, hoje para entregar. Mais uma, let's go. She's usually tired in the morning. Ela normalmente está cansada pela manhã. She play computer games so late at night. Então, ela fica jogando até tarde no computador, muitos jogos. Então, ela perde muito sono. Qual seria a sugestão? Shouldn't, should, could. Qual conselho você daria para essa garota? É uma moça que está jogando, passando suas noites sem conseguir dormir bem por causa dos jogos. Então, eu vou dar um conselho. Qual seria o conselho? Shouldn't. She shouldn't play computer games so late at night. Ela não deveria jogar tanto até tarde à noite para sua noite de sono ser melhor. Gostaram de aprender os verbos modais? May the force be with you, guys. Que a força esteja com vocês. Que Deus abençoe vocês. Bye bye. See you later.